Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para poder falar um pouco do processo de criação de alguns agentes de IA. Nós do time de marketing, desde o lançamento dos agentes de IA na plataforma, nós estamos desenvolvendo um agente para qualificação de leads, da nossa parceria White Label, e vou trazer um pouco para vocês aqui alguns insights, desse momento de criação dos agentes e algumas dicas para poder contribuir também, O nosso processo criativo começou com a ideia, de ter um agente de IA para poder tratar e fazer a qualificação dos leads que vêm das campanhas de tráfego pago para captar mais parceiros White Label. E nesse processo a gente iniciou desenvolvendo todas as etapas de qualificação em um único agente de IA. E nesse processo nós acabamos encontrando algumas dificuldades. Primeiro, a falta de precisão nas respostas. Então, quando você concentra tudo em um único agente de IA, acaba que ele se perde ao encontrar na base de conhecimento, ao fluir entre as etapas de uma qualificação. Então, existe uma dificuldade de manter a ordem lógica desse fluxo. Muitas vezes o agente de IA com muitas funções, E aí vamos lembrar que o grande diferencial da Helena hoje é você poder construir fluxo com multi-agentes de IA. Então não faz muito sentido acumular todas essas funções em um único agente. Então, a partir desse ponto, nós começamos a desenvolver um fluxo mais complexo, um fluxo mais robusto, e eu trouxe aqui os nossos resultados divididos em 3 pilares. O primeiro pilar é o fluxo avançado de chatbot, o que nós fizemos dentro da construção do fluxo. O segundo pilar é quais as configurações que nós fizemos no agente de IA. E o terceiro pilar são algumas dicas, alguns aprendizados que nós tivemos na construção da base de conhecimento dos agentes de IA que estão inseridos nesse novo fluxo. Falando sobre o fluxo avançado de chatbot, a primeira dica que eu trago para vocês é poder usar timeouts entre um agente e outro e também mesclar, dentre as interações dos agentes, o fluxo de agente de IA com um fluxo determinístico de chatbot. Então, às vezes, mais para frente nós vamos falar um pouco mais na configuração dos agentes, mas sempre um agente tem que terminar a sua parte do fluxo chamando o próximo agente de IA. Então é bem importante a gente manter essa ordem lógica e para isso, às vezes, é necessário você colocar um timeout, deixar com que o usuário fale um pouco mais, para o agente de IA aguardar um pouco para poder entrar, ou se não, você coloca uma mensagem fixa, no fluxo determinístico, para poder forçar uma interação que assim vai chamar o próximo agente de IA. Lembrando que na construção dos nossos agentes de IA, eles conseguem entender o que foi dito antes do agente ser iniciado. Então, essa é uma informação bem importante para a gente manter o fluxo lógico intacto. Falando um pouco sobre a transferência de um agente para o outro, um exemplo que eu trago aqui é o que a gente fez, o agente de transferência. Ele ajudou muito o nosso fluxo a ficar bem fluido e nós utilizamos ele para conectar um agente de qualificação a um fluxo determinístico. Então, o nosso agente termina a qualificação e a partir desse momento você chama um agente de transferência, no qual ele pergunta se você quer falar com a equipe ou quer receber mais informações. E aí a gente já pode falar um pouco sobre a mescla entre o agente de IA e o fluxo determinístico, porque como a gente está falando da parceria White Label da Helena, as informações iniciais sobre a parceria são sempre as mesmas. Então, se eu tenho um case, se eu tenho um contexto onde eu preciso enviar as mesmas informações na mesma ordem, não tem por que eu colocar essa função para um agente de IA. Eu posso mesclar um agente, jogar para o fluxo determinístico onde essas mensagens vão ser enviadas na ordem que a gente quiser e depois disso a gente chama um outro agente de IA para seguir com o atendimento. Então essa flexibilidade é o que faz com que o nosso fluxo seja, digamos assim, seja bem fluido e que a gente consiga manter sempre a ordem lógica. Outra dica que a gente traz aqui, e é uma dica mais de organização,
Quem já está acostumado com o N8N, com algumas outras ferramentas de integração, é de colocar notas dentro do fluxo, né? A gente tem aqui essa opção de adicionar nota, onde você consegue deixar o seu fluxo mais organizado, colocar onde que você começa uma etapa, onde que termina essa etapa, alguns comentários, e isso facilita muito a manutenção, principalmente se o seu fluxo ficar muito grande e você precisar voltar nele em algum momento para ajustar algum detalhe. Falando um pouco sobre a base de conhecimento, pessoal, trouxe aqui uma imagem tanto quanto diferente, mas para a gente fazer uma pequena analogia. Imagina que a gente tem o melhor confeiteiro de todos, o melhor confeiteiro do mundo, e ele vai fazer um bolo para a gente. E a nossa tarefa é entregar para esse confeiteiro todos os ingredientes que ele precisa para fazer o bolo. E aí nós temos duas opções. A primeira opção é colocar todos os ingredientes na mesa, separados, organizados, tudo que ele vai precisar para fazer esse bolo já na ordem certinha. E a outra opção é a gente colocar todos os ingredientes numa mala, trancar essa mala e entregar a mala para ele se virar e achar a chave e poder abrir a mala e pegar os ingredientes. Indo um pouco mais ao extremo, mas nos dois exemplos, o nosso confeiteiro vai conseguir fazer um bolo. Só que vocês concordam que, na primeira opção, ele vai fazer um bolo com muito mais qualidade, ele vai fazer um bolo mais rápido e a gente vai ter um resultado muito mais satisfatório. Vai saber o que tem dentro dessa mala, né? Então, o que eu trago aqui é para a gente ter muita atenção que a base de conhecimento, ela que vai ditar a qualidade das respostas do nosso agente de IA. Então, na nossa fase de testes com base de conhecimento, a primeira recomendação que eu trago é poder colocar a nossa base de conhecimento no formato de FAQ, principalmente se for em TXT ou em formato MD, Markdown. Dentro do formato de FAQ, ele consegue buscar muito mais facilmente as respostas, associar essas respostas a assuntos específicos. Então, já fazendo um gancho para a segunda recomendação, que é a gente colocar algumas tags, algumas palavras-chave dentro da nossa base de conhecimento, que é o que vai ajudar na hora da montagem da resposta a IA entender uma correspondência e selecionar a melhor resposta possível. É sempre importante a gente tomar cuidado com alguns sinônimos ou expressões de duplo sentido. A IA sempre vai se confundir, então é importante a gente manter sempre uma comunicação bem clara, bem direto ao ponto na nossa base de conhecimento e também tomar muito cuidado com a utilização de símbolos, né? Até mesmo para o formato Markdown, onde ele coloca alguns hashes, né? Alguns espaços, é importante tomar cuidado com barras, asteriscos, né? Uma outra dica que a gente traz aqui é usar o texto sempre corrido. Quando você separa em muitos tópicos, na montagem da resposta, a IA ela consegue se confundir um pouco e pegar apenas um tópico, não consegue pegar a resposta por completo. Então a nossa recomendação é deixar a resposta em texto corrido e se você quer uma resposta em tópicos, né, você coloca dentro das regras e recomendações do agente de IA. E aí dessa maneira fica bem mais fácil de você ter uma resposta satisfatória e ao mesmo tempo tomar esse cuidado com a formatação da resposta, caso dentro do contexto que você esteja configurando, seja uma resposta muito grande, uma resposta muito rica em detalhes. É sempre importante a gente utilizar os mesmos termos que nós usamos na configuração do agente de IA na base de conhecimento. Então, vou dar um exemplo. Você está configurando um agente de IA de uma loja. Se você utiliza o termo preço na sua base de conhecimento, dentro das etapas do agente ou dos nomes de habilidade, é importante que você também utilize o termo preço. E não utilize, por exemplo, o termo valor na base de conhecimento e preço nas habilidades. Então é sempre importante os termos convergirem, né, os termos irem para o mesmo caminho, para que você tenha respostas mais satisfatórias e a IA não se perca na hora de construir a sua resposta. Falando um pouco sobre a utilização de tabelas, achei muito interessante que se você quer uma resposta mais rica, uma resposta que obrigatoriamente precisa ter mais detalhes, dentro da organização em tabelas, eu recomendo que você utilize
o maior número de informações possível na mesma célula. Então, se você, por exemplo, precisa, voltando ao exemplo da loja, se você gostaria que sempre o agente de IA enviasse o preço junto com a descrição do produto, não crie uma célula para a descrição e uma célula para o preço. Você já coloca o preço com a breve descrição, que na montagem da resposta ele vai trazer as duas informações ao mesmo tempo. Outro ponto importante é que a tabela se orienta em colunas. Então, todos os tópicos, né, que vão orientar a resposta, eles devem ser configurados em coluna e as variações sempre em linhas. Como trouxe aqui nesse print, a gente tem os planos, a descrição e os detalhes. Tudo são tópicos distintos. E aí nós temos a variação dos planos, né, as variantes configurados em linhas. Agora vamos falar um pouco sobre a configuração dos agentes de IA. E um detalhe importante que nós percebemos nos nossos testes foi a importância do nome dos agentes. Então, tem até um exemplo aqui que foi assim, que é básico, que aconteceu com a gente. Nós criamos um agente para tirar dúvidas que ele estava posicionado no fim do fluxo. Então, nós colocamos o nome do agente como Maria, tira dúvidas, fim. Só de colocar essa expressão fim entre colchetes, o nosso fluxo parava por ali. O agente não era ativado, porque o nome do agente é fim. Então ele entendia que era o final do fluxo e não executava. É sempre importante nós utilizarmos nomes que não carregam algum tipo de verbo ou alguma coisa que não seja condizente com a ação específica daquele agente de IA. Igual, por exemplo, a gente utilizou tira dúvidas, realmente é um agente que vai tirar dúvidas sobre a parceria White Label. Então faz sentido ter o nome de tira dúvidas. Mas qualquer coisa que saia desse contexto ou que seja uma ação vai atrapalhar a execução do agente de IA. E o mesmo se aplica para o nome das habilidades. Então é sempre bom tomar cuidado também no nome das habilidades e na descrição de cada uma delas. Falando um pouco sobre a construção do comportamento dos agentes de IA, aqui nós trouxemos um exemplo onde nós temos uma etapa da conversa, onde nós temos mais de um resultado esperado da ação, da interação do usuário. E nós configuramos toda essa variação dentro de uma única etapa. Se essa etapa estiver rica em detalhes, ela funciona normalmente, né? Mas ela, por mais que fique muito grande, né, a descrição da etapa, tudo isso faz parte de uma ordem lógica daquela etapa, de resultados esperados pelaquela etapa. Então, mesmo assim, a gente não está fugindo muito do que se espera do agente de IA nesse estágio da conversa. Então, aqui, por exemplo, nós temos, se ele não possui uma empresa, explique que o nosso modelo precisa de que ele tenha uma empresa. Pergunte se ele tem interesse em abrir uma empresa. Caso a resposta seja positiva, siga o fluxo. Caso seja negativa, explique que não conseguimos prosseguir e ficamos muito felizes com o interesse. Então, aqui eu estou ditando que o nosso agente de IA tem que tomar atitudes de acordo com mais de uma resposta, mas isso tudo é sobre a qualificação de um tópico. Então, por isso que ainda faz sentido de estar em uma única etapa. Outro ponto foi os resultados que nós tivemos com regras e restrições bem objetivas. Então, voltando sobre a conexão de um agente com o outro, quando a gente vai pular do agente de qualificação para o agente de transferência, nós utilizamos uma regra que é sempre ao final, na confirmação das informações, sempre diga perfeito, obrigado. Por quê? Essa é uma mensagem genérica, então a IA sempre vai mandar perfeito, obrigado. Essas são as informações? Perfeito, obrigado. Então isso é um gancho muito fluido, um ótimo gancho para você puxar o próximo agente que vai perguntar se você quer falar com a equipe ou se você quer receber mais informações. Então é sempre importante para a continuidade a gente especificar bem nas regras do agente de IA o que se espera e o que a gente precisa que ele diga para seguir e não atrapalhar a ordem lógica do nosso fluxo. Bom, aqui nós trouxemos alguns exemplos. Nessa primeira imagem, nós vemos que o agente de IA informa que o card da empresa foi criado com sucesso. Isso não é um tipo de interação que a gente espera do agente de IA.
Então ele tem uma habilidade de criação de card no CRM, mas dentro dessa habilidade nós não tínhamos configurado que não era para ele citar que o card foi criado. Então é bem importante, né? Assim como eu disse, de ser objetivo nas regras e restrições, é importante colocar no campo de regras e restrições e também colocar na descrição da habilidade que não é preciso dele informar o que está sendo feito nos bastidores. E aqui, engraçado que esse primeiro exemplo, nós estamos utilizando um único agente, então eu coloco, quero saber mais informações, e ele traz muitas informações totalmente desorganizadas, e aqui no nosso segundo exemplo, ele já faz a qualificação, ele confirma um resumo das informações da parceria e já pergunta se eu sou parceiro em outra plataforma. Então aqui ele já está seguindo um fluxo de qualificação mais adequado e vai enviar posteriormente as informações que eu quero que ele envie. E aqui um exemplo do agente de qualificação funcionando perfeitamente. Ele confirma todas as informações, então ele traz um resumo. Olha, a sua agência tem esse contato, atua nesse segmento, está interessado numa parceria, as informações estão corretas? Sim. Perfeito, obrigado. Então aqui eu termino o meu agente de qualificação e já trago o meu agente de transferência. Ótimo. Você gostaria de saber mais detalhes sobre a parceria ou prefere falar com o time comercial? Então aqui eu fiz uma transição entre dois agentes de uma forma fluida e segui o nosso fluxo sem nenhuma, digamos assim, nenhuma interação muito brusca e sem o usuário perceber que mais de um agente de IA trabalhou nessa interação. Então, agora que nós trouxemos todo o nosso aprendizado, as nossas experiências na configuração de um fluxo de chatbot para qualificação de leads, eu quero saber de vocês quais os aprendizados, o que vocês têm feito, utilizem o espaço da comunidade, busquem, caso tenham algumas dúvidas, busquem aqui nos conteúdos da academia, da comunidade, e se tiverem mais dúvidas ainda, chame o seu CS, que eles vão poder te auxiliar da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!